um jogo de lógica e é um jogo muito desafiador. No início eu tinha muita dificuldade de jogar Kakuro. Na verdade, nos níveis mais elevados, eu ainda tenho bastante dificuldade, então eu vou tentar explicar para você da melhor forma. Veja, a apresentação do Kakuro é algo que muitas vezes as pessoas olham e não entendem, então eu vou tentar explicar isso para vocês. Ele normalmente é apresentado assim e existe uma lógica do porquê a posição de cada número, tá certo? Então, se eu divido um quadrinho, tá? Desta forma e coloco o número na linha, na parte de cima, isso significa que eu estou dando relação deste número para a linha. Na mesma linha aqui nós temos o número 23 e ele está dividido de uma forma que o número ele dá essa relação de posicionamento da coluna, tá? Da mesma forma que aqui dá posicionamento da linha. Ficou claro isso? Tendo isso em mente, nós temos que entender que este número que está sendo referenciado é a soma desses quadrinhos. Então aqui, ó, no número 3, vamos começar explicando sobre o número 3, eu tenho que estar consciente de que aqui eu vou ter a soma desses dois quadrinhos para gerar o resultado 3. Percebe isso? Então é como se fosse uma divisão, tá? Então o número 3, ele fica mais simples quando ele é apresentado em dois quadros, porque a forma de eu apresentar ele vai ser única. Eu tenho que colocar o 2 e o 1. 2 mais 1, 3. Logo, eu tenho que fazer uma análise aqui de onde eu devo posicionar o 1 e o 2. Então, eu tenho que observar este número que está aqui na coluna. As somas que eu tenho aqui, os resultados são 18 e 11. Logo, para o 18, eu vou precisar de mais números mais elevados para poder compor o total 18. Então, aqui, pelo raciocínio da lógica, eu ponho o número 2. E para o 11, como é menos, eu coloco o número 1, até porque aqui no 11 eu tenho 4 quadros para compor a soma. E no 18 eu tenho apenas 3. Muito bem, aqui eu tenho mais uma opção bem simples de analisar, que é o número 8, mas também existem as regras. Assim como o Sudoku, a gente não repete número nem na coluna, nem na linha, tá ok? Você pode repetir na diagonal, sem problema nenhum. Eles só não podem estar na mesma coluna e na mesma linha. Então aqui é a forma de eu utilizar e fazer as somas do número 8 com dois quadrinhos. Eu posso colocar o 1 e o 7, eu posso colocar o 2 e o 6, o 3 e o 5, mas eu não posso colocar duas vezes o número 4, porque senão repete, tá bom? Então atentem para esses detalhes. Aqui nós temos uma dica bem interessante. O número 23 vai precisar de números bem elevados para compor a soma do total em apenas 3 quadrinhos. Então, como que eu devo analisar aqui? Eu tenho o número 11, que a gente não vai precisar de números tão elevados, mas eu só tenho aqui 4 na soma. E me restam ainda 2 quadrinhos apenas, tá? E 4, para chegar em 11, né? Me falta ainda 5 números, certo? 7, na verdade, ok? Então, a soma desses dois deve dar 7. Então, tá. Só que eu tenho mais uma questão, o número 22 aqui, ó, que ele me pede a soma desses números nesta linha. Muito bem, e eu só tenho o número 8. Então, eu vou ter que fazer uma conta. Do 8 para chegar no 22, falta 14, tá? E eu não posso simplesmente pegar o 14 e dividir em 2, porque aí repete o número 7. Então, eu tenho que fazer uma análise aqui também. Visto isso, eu tenho que pensar que aqui do 7 e do 1 vai ser pouco, né? Mas se eu colocasse o número 1 aqui, mais 3 e mais 2 daria 5. Então, me sobraria aqui o 6. Olha só como as análises do Kakuro elas são mais apuradas. 6 mais 8 é 15. Para 22 são 7, tá? Então, daria 7, 6 e 8. Mas será que está certo? Então,
Então a gente precisa analisar tudo isso, tá? Porque eu preciso fechar todas as somas da forma correta. Visto isso, eu também tenho aqui, ó, o número 19 nesta linha e ele vem para essas casinhas. 19 menos 3 é 16. Eu também não posso colocar 8 aqui e 8 aqui, porque repete, vai repetir duas vezes na coluna também. Se eu colocar o 9 aqui, ó, e aqui o 7, vamos testar? Então eu vou colocar aqui e eu tenho 12 mais 7, 19. Até aí tudo bem. Então eu tenho aqui uma outra soma para fazer. 7 mais 2, 9. Para 18, 9. Tá certo? Então eu vou colocar aqui o número 9. A princípio, não tem problema nenhum. Não vou repetir. E se eu analisar isso, só falta um quadrinho. 8 mais 9, 17. Para 22, 5. Vamos fechar aqui com o número 5. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Para 11, 2. E eu fechando aqui, ó, 2 para 8, 6, né? 6 mais 2, 8. Eu entro aqui nessa possibilidade. Então, será que eu fechei aqui? Vamos conferir? 9 mais 8, 17. Mais 6, fechamos a conta, 23. Aqui também está fechado, 19, 22 e o nosso Kakuro foi concluído com sucesso. Mas às vezes você vai ter que testar as possibilidades, diferente do Sudoku. Você testa, analisa, verifica a conta, tira a prova real e veja se o seu Kakuro fecha, tá certo? O objetivo então é encerrar aqui a grade dos números sem repetir na linha e nem na coluna. Boa sorte na sua atividade de casa. Se você gostou dessas dicas, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações.